Olá, povo de Deus, amigos da internet, amigos do YouTube. Comece o dia sempre se amando mais. Doe-se. Dê sempre o seu melhor. Dê sempre o seu melhor para você mesmo, para você mesma. Independente de qualquer situação, faça sempre o melhor que você puder para as pessoas e você será feliz. Por isso, é com muita alegria, sobretudo com muito prazer, que iniciamos o programa Cristo em Família, o povo de Deus. Eu sou Cláudio Fernandes e hoje é 1º de janeiro de 2014. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, feliz ano de 2015 a você. Um feliz 2015 cheio de alegria a cada membro da sua família. E que todos nós tenhamos os corações abertos, sempre abertos, para que Jesus faça nele a sua morada, para que Jesus habite nele e nos impulsione, nos dê aquele empurrão, aquela força para vencermos os nossos pensamentos ruins, para transformar esses pensamentos ruins em pensamentos bons, para que tenhamos atitudes certas, atitudes corretas. Portanto, precisamos estar sempre com pensamentos bons, pensamentos sempre de Jesus Cristo, para ficarmos protegidos de todas as coisas do mal, para que essa tentação não nos alcance. Portanto, com toda a fé, com toda a esperança, alegres, invocamos a Santíssima Trindade dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas vezes nós não prestamos muita atenção, mas quando invocamos o Espírito Santo de Deus, ele vem até nós. E como eu sempre digo, a partir desse momento, estamos sob a luz do Divino Espírito Santo, para falarmos um pouco da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre com a intenção de que essa palavra ela não somente seja ouvida, mas ouvida e refletida. Vamos aproveitar bem esse momento, porque você vai ouvir falar de amor. É tão difícil encontrar esse tempo para ouvir falar desse amor. O amor de Deus, que é o nosso Pai, o amor de Deus Filho, o nosso irmão. E o Espírito Santo, ele vem nos iluminar, para nos conscientizar de que somente estando sob o seu poder estaremos salvos, protegidos e protegidas de tudo aquilo que é mal, esse mal que nos rodeia, esse mal que quer destruir. Portanto, saibamos que somente estando sob a força do Espírito Santo poderemos estar protegidos e protegidas. Muito bem, meu povo de Deus. Vocês sabiam que Jesus, Deus, conta com a nossa ajuda? Vocês sabiam que Ele conta com a nossa ajuda? Ele não nos obriga a nada. Deus não nos obriga a nada. Nós não somos obrigados nem a amar a Deus, porque Ele nos criou livres. Deus nos criou totalmente livres.
Temos total liberdade, cada um de nós, cada um, para fazer tudo aquilo que quisermos fazer. Somos livres, cada um pode fazer aquilo que quiser. Mas precisamos também ter consciência que, se quisermos ser felizes, se buscamos a felicidade, a verdadeira felicidade, não a felicidade momentânea, a felicidade desse mundo, mas a verdadeira felicidade, aquela paz de espírito, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos seguir os seus mandamentos, precisamos tentar seguir os seus ensinamentos. Se não colocarmos Deus na nossa vida, se não colocarmos Deus na vivência da nossa família, não teremos sucesso. Não adianta querer levar a vida sem Deus. Sem Deus não se chega a lugar algum. Sem Deus não conseguimos fazer nada. Sem Deus não somos absolutamente nada. Sem Deus na nossa vida, sem Jesus Cristo presente na nossa família, nós nos tornamos pessoas opacas, nos tornamos pessoas sem brilho. Sem Deus na nossa vida, seremos pessoas fracas. E estando fracas, pessoas fracas, sendo pessoas fracas, estaremos mais sujeitos, mais vulneráveis às tentações. E com certeza nos comprometeremos a qualidade das nossas atitudes, das nossas decisões, porque elas serão tomadas usando como parâmetro as nossas vontades. E quais são as nossas vontades? As vontades desse mundo passageiro, e que não trará a felicidade exatamente porque toda a felicidade ela consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ainda em atividade, o Papa Bento XVI, hoje o nosso Papa Emérito, mas então o Bento XVI ele dizia que somente estando a família e o jovem ambos evangelizados, seria possível salvar o mundo de tanta crueldade. Ele insistia nisso. Ele insistiu nisso durante o seu papado. E dizia que a Bíblia deve fazer parte do seu familiar. Vejam bem, esta é uma orientação de um dos homens mais inteligentes do mundo. O Papa Bento XVI, hoje o nosso Papa Emérito. O Eclesiástico, inspirado por Deus, o Eclesiástico é um dos livros sapienciais da Bíblia. O Eclesiástico, lá no capítulo 15, versículo 14, Eclesiástico 15, 14, diz que desde o princípio Deus criou o homem e o entregou ao poder de suas próprias decisões. Ou seja, Deus nos criou para sermos livres. Mas Ele deixou ensinamentos também para que, além de livres, sejamos também felizes. Há que um confundo a liberdade com felicidade. Mas a liberdade ela pode trazer uma escravidão. A liberdade ela pode trazer o excesso da liberdade. Pode trazer muitos problemas para o ser humano. Veja bem, Deus ele pode tudo porque Ele é absoluto. Deus não precisa da ajuda de ninguém
para nada, com a colaboração de ninguém para nada. Mas vejam que saibam que Deus ele conta com a nossa ajuda. Justamente pelo fato de ele ter nos criado livres. Ele não nos obriga a nada. Mas ele conta com a nossa ajuda. Deus, através do amor, ele fez tudo isso. Tudo isso porque ele nos ama. E é muito importante esse tipo de discussão em família. Eu falo isso por experiência própria. É muito importante a família reunida conversar sobre Deus, conversar sobre Jesus Cristo, a família conversar sobre ensinamentos, o ensinamento de Jesus, o ensinamento de Deus. E a nossa vida vai funcionar bem melhor quando começa a falar sobre Deus, sobre a vida de Jesus. Quando começarmos em família, chegarmos assim ao consenso de que devemos viver conforme os ensinamentos cristãos, a usar exemplos que ele nos deixou, exatamente quando ele passou aqui pela terra. Notem, toda vez que Jesus tinha assuntos para tratar com seus discípulos, aqueles que o ajudavam, Jesus tinha muitas coisas, quer dizer, ele tinha aquela multidão que seguia. As pessoas queriam cura, as pessoas queriam ouvir o que ele tinha a dizer, eles levavam a ele muitos problemas e tal. E ele tinha muita coisa para conversar com os discípulos, aqueles que o seguiam, que o ajudavam no atendimento às pessoas. Então, o que ele fazia? Ele os reunia na sua própria casa. Eles sentavam e ali eles discutiam, conversavam sobre como seria o dia seguinte, as medidas que eles iam tomar, quem iria para algum lugar, ou seja, tudo que ele tinha que resolver com os discípulos era feito dessa forma. Eles sentavam e conversavam. E daí saía a resposta. Lembrei de um fato importante. A última ceia, por exemplo. A última ceia, ela retrata bem isso. O que aconteceu na última ceia? Eles sentados, ceando, na vontade, que a gente chama de janta. E aí Jesus conversava com eles sobre a traição, sobre quem iria trair. E isso é um exemplo para a gente. Agora, gente, tudo isso não aconteceu por acaso. A história de Jesus, a vinda de Jesus, a história de Jesus, a vida dele aqui, tudo que ocorreu com a vida dele aqui na Terra, nada disso aconteceu por acaso. Tudo isso aconteceu como um projeto de Deus para a humanidade, para nós hoje tomarmos como exemplo. E tudo que nós pudermos colocar em prática, levando em consideração essa vida de Jesus, todo aquele exemplo que conseguirmos colocar em prática na nossa vida, vai ter um grande valor para quem acreditar nisso. Eu falo isso porque há alguns anos eu faço alguma coisa parecida com isso. Evidente que faço muitas outras, sou um pecador. Totalmente diferente da vida de Jesus, mas alguma coisa que eu posso colocar em prática eu ponho.
E com relação à família, eu acho que eu tenho uma ação mais ou menos. Então, por exemplo, eu tenho um problema na minha família. Eu só queria dedicar. Eu tenho um problema, que é um problema meio difícil solução. Então o que eu faço? Eu convido os membros dentro de casa para um bate-papo. Evidente que é muito difícil. E geralmente um tem uma coisa para fazer, o outro tem outra. Hoje não dá, amanhã não dá. Mas com um jeitinho a gente consegue reunir o pessoal. Eu tenho essa experiência e consigo fazer isso. Quer dizer, se eu consigo, qualquer um consegue. Primeiro porque isso é independente, isso não é pessoal. Isso vai da força do Espírito Santo. Mas então, eu convido o pessoal, eu marco um dia e graças a Deus a gente começa. Vamos dar início ao bate-papo. Então como é que eu faço? Eu convido os membros, marcado o dia, todo mundo chega bonitinho, senta ali, sentamos aqui ao redor da mesa. Então, eu deixo a Bíblia no centro. É no centro que eu tenho que estar. Geralmente aberta, no trecho da leitura que eu vou meditar, invoco o Espírito Santo. Exatamente por isso. E quando invoco o Espírito Santo, ele vem mesmo. Invoco o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações que nós queremos, etc, etc. E dou início ao bate-papo. Nossa reuniãozinha. Importantíssimo dizer que tudo, não existe nada pessoal. Tudo acontece pela força do Divino Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá força para vencermos as nossas batalhas. Nós, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos capazes nem sequer de piscar um olho. Vocês ouviram um barulho agora, um estrondo forte? São fogos aí, o pessoal ainda está soltando aí. Mas faz parte do dia, é um dia de comemoração, um dia de adeus ano velho, feliz ano novo. Estejamos todos atentos, vigilantes. Nesse momento eu convido-os a ouvir o Evangelho. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 2, versículos de 16 a 21. Ouçamos. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitados na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Passamos aí uma pequena reflexão, até para entendermos, para dizer que os primeiros a receber a boa notícia do Evangelho foram os pobres, os marginalizados, que aqui estão representados pelos pastores. Na sociedade daquela época, na sociedade na época de Jesus, eles tinham os pastores como marginalizados,
porque eles não tinham possibilidade de cumprir todas as exigências das leis naquela época. Por isso eram desprezados, eram marginalizados, eram pobres. Mas é para esse povo, é justamente para esse povo desprezado, esse povo sofrido, esse povo oprimido, que nasceu o Salvador, o libertador. Foi para esse povo marginalizado, desprezado, que nasceu o Messias. Foi para esse povo pobre que nasceu o Senhor. E são os primeiros a anunciarem a sua chegada, a sua vinda. Jesus, ele é o nosso Salvador porque ele traz a libertação definitiva. É ele que traz a libertação final para aquele povo que é sofrido, aquele povo oprimido. Ele é o Messias porque ele traz o Espírito Santo de Deus. E ele convoca todos e todas, ele chama todas as pessoas a fazerem parte da nova e eterna aliança. É ele quem chama, ele convoca todas as pessoas do mundo, da terra, a formarem um novo povo de Deus. Olha, em nome do Pai, inicia-se o sinal da cruz. Em nome da Mãe, inicia-se o sinal da vida. E em nome da paz, inicia-se esse ano novo, esse ano de 2015. E com o sinal dos pastores que encontraram Maria, José e o menino lá na manjedoura, eu, Cláudio Fernandes, e o programa Cristo em Família, o Povo de Deus, queremos que seja também um sinal para a busca do Senhor em nossa vida. Que esse ano de 2015, esse ano novo, seja um ano de paz. Por isso, celebremos a vida, celebremos a paz, a vida e a paz, a Eucaristia de Jesus Cristo. Muito bem, meu povo de Deus, finalizando mais um programa, o primeiro do ano de 2015, agradecendo imensamente a vocês, pessoas maravilhosas, pelo carinho, pelo incentivo, pelas visualizações. Encarecidamente eu peço para que compartilhem, divulguem, porque é a palavra de Deus sendo expandida. Muitíssimo obrigado pela sua colaboração em 2014. Eu continuo contando com essa colaboração em 2015. Peço desculpas a vocês por uma das falhas no programa desse ano passado. Graças a Deus foi só uma ou duas, porque eu realmente não tenho como gravar para mim em viagem. Quero deixar bem claro também que a intenção é sempre divulgar o Evangelho. Então, muito obrigado, de coração, muitíssimo obrigado. Meu e-mail para contato é claudio.piranga@hotmail.com claudio.piranga@hotmail.com. O meu telefone de contato é o 31 9626 9171. Repetindo, 31 9626 9171. WhatsApp também. Muitíssimo obrigado de coração. Um feliz 2015 para cada uma de vocês. Se Deus quiser, 2015 estejamos com aquela força. Eu pretendo fazer esse programa, alterar a publicação para 15 dias. 15 em 15 dias. Conto com
Até mesmo vocês dizendo sim ou não, sempre contando com a ajuda de vocês. Gente, feliz 2015 para todo mundo e estamos aí. Como diz o pessoal hoje, estamos juntos. Aquele abraço.